Vamos juntos. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui, papai. Estamos aqui, reunidos, que tu nos enviaste a esse local, papai. É verdade. Agora, papai, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, papai. Sim, papai. Muito bom. Oh, papai. Alegria de te servir, papai. É verdade, papai. Quanta saudade nós temos, papai. 2000 anos. Agora entendemos. 2000 anos, papai. Aguardando ver a tua face, papai, novamente. Gratidão, papai. Ó, papai, abençoe essa reunião. Peço também que abençoe com a cura. Eu peço a cura, papai, pela a irmã Rosária. Sim, papai. Cura ela, papai. Em nome de alma. Peço, papai, que cura a irmã Diva. Sim, papai. Cura ela, papai. Cura também os irmãos e irmãs que estão enfermos. Sim, papai. Ó, papai, as pedrinhas preciosas espalhadas nos 4 cantos da terra, Sim, que possam ser, papai, novamente ajuntadas, papai. Sim, papai. Ó, papai, gratidão por tudo. Gratidão, papai. Alegria em te servir. Alegria, papai, de nos prostrarmos na tua presença e te adorar, papai. Olha. Ó, papai, abençoai cada irmão, cada família aqui representada, papai. Sim. Que eles possam ser ricos, ricos perante ti. Ó, papai, purifica-os e santifica-os na tua presença. Sim. Abençoa-os para que eles possam, papai, ser esta atalaia nessa terra. Sim, papai. No nome do Papai Yalcha. Sim, papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Eu quero que os irmãos abram a palavra. Nós vamos abrir a palavra, irmãos. Quando o Papai Yalcha fala que grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. Quem vai achar primeiro vai me falar onde está. Lucas 10, 2. Vamos lá. Lucas 10, 2. É importante você entender a palavra, por quê? Porque as denominações ensinam a palavra fora do contexto. Então, quando você pega aqui Lucas 10, o título que o teólogo deu é um título certinho. Chama A Missão dos 72 Discípulos. Se você pegar essa passagem no livro de Mateus, ele fala a missão dos 70. E aqui em Lucas fala a missão dos 72. Por quê? Porque você vai ter 72 anciãos que estão profetizando no arraial, ali, profetizando ao redor de Ial, 72 no arraial, 72. Quando o quê? Quando o Espírito de Moisés foi repartido no meio dos anciãos que iam julgar o povo, lembra? Sim. E aqui na Nova Aliança, o Papai Yalcha envia 72 discípulos. Então 72 da Nova Aliança
e 72 da antiga dá quanto? 144. É a representação dos 144 mil. Só que no evangelho fermentado de Mateus é 70. Tirou o foco, tirou o propósito, tirou o link. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a mulher, ela fermentou o quê? 3 medidas de farinha. Fermentou. E ela ficou imprópria para o consumo. Só o evangelho de Lucas é escritura. Por que só o evangelho de Lucas é escritura? Porque a palavra fala em 1 Coríntios, capítulo quanto? 15. 1 Coríntios 15. Shaul Paulo, vamos abrir 1 Coríntios 15? Vamos lá, 1 Coríntios 15. Presta atenção, irmãos. 1 Coríntios 15. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Eu gostaria que todos abrissem a palavra, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, ó. Lembrando-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei. Ó, ele está no plural? Não, está no singular. É os evangelhos? Não, é o evangelho que eu anunciei a vocês. De novo. O evangelho que eu anunciei a vocês. Paulo, que a gente usa o nome dele, é israelita, que é Shaul, que foi traduzido como Saul, né? Que na realidade foi traduzido pela católica como o quê? Saulo. Perdeu-se toda a identidade. Por quê? Porque existem alguns nomes, irmãos, que são nomes que marcam as tribos. O primeiro rei de Israel, ele chamava Shaul, e ele era da tribo de Benjamim, com um grande prestígio. E ele, Paulo, que é Shaul, ele era da tribo de Benjamim. Ele recebeu o nome em homenagem ao primeiro rei, que era da tribo deles. Vocês estão entendendo? Sim. Só que quando você tira o Shaul, você passa para Saulo, perdeu todo o entendimento. Entenderam? Então vamos lá. Aqui quem está falando é Shaul Paulo. Diz assim, ó. Shaul está falando para a igreja em Corinto. Diz assim: lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo que sois salvos, por esse evangelho, se o guardais como vos anunciei, sem acrescentar nada nele. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Olha agora a dica que ele está falando, irmãos. Olha a dica que ele está falando. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu recebi. O Machia morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. O evangelho que eu te anunciei. Ó, segundo a Escritura, segundo o evangelho que eu anunciei para vocês. O evangelho, o único evangelho. Foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo a Escritura. Apareceu a Pedro. Ó, apareceu a Pedro. E depois aos 12. Olha aqui, que na realidade traduziram 12, mas é 11. Por quê? Porque Judas já tinha suicidado, né? Ele suicidou, né? Ele se jogou. Ele não foi enforcado. Ele foi arremessado de uma alta colina, espatifou e ali se tornou campo de sangue. Porque ninguém que é enforcado sai sangue. Por isso está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos fala que ele se precipitou.
eu quero que você preste muita atenção, por favor. Eu estou fazendo essa introdução para aqueles que vieram hoje pela primeira vez. Eu quero que você preste atenção. Em Atos dos Apóstolos, vamos abrir Atos capítulo 1. Vamos abrir Atos dos Apóstolos capítulo 1. Deixa essa parte marcada que nós vamos voltar nela. Atos capítulo 1. Acha pra mim, irmão? Na parte. 18. Vamos lá. Vamos abrir Atos 1, 18. Olha aqui. Diz assim, ó. Vamos começar pelo 1,16. Irmãos, olha aqui. Olha aqui que Pedro, Cafas, ou Cefas, que também é traduzido, ele está falando com a igreja. Olha aqui. Atos dos Apóstolos 1,16. Presta atenção. Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura. Em que, por boca de Davi, o Espírito de Al havia de antemão falado a respeito de Judas. E eu já falei com os irmãos, Judas foi traduzido da palavra Ialdá, que ele era da tribo de Ialdá. Tá? Tinha que ser, o traidor era da mesma tribo. Olha só. Vamos lá. De novo. Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi, o espírito de Ial havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam a Ialcha. Se tornou guia daqueles que se prenderam a Ialcha. Aí ele fala, ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, o salário da traição. E, caindo de cabeça para baixo, arrebentou ao meio, olha aqui, arrebentou ao meio, derramando todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Al-Shalã, que esse terreno foi denominado na língua deles, Ha-Seldama, isto é, campo de sangue, campo de sangue. Aqui está falando que foi enforcado? Não. Ele se arremessou do alto da colina e quando ele caiu de cabeça, espatifou seu corpo e ali as suas entranhas sujou aquele local de sangue. Vocês estão entendendo? Sim. Entenderam? Sim. Agora vamos lá em Mateus. Vamos ver como é que foi a morte dele em Mateus? Acha para mim, irmão. Mateus 27. Hã? É Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27. 27, 3. Olha aqui. A morte de Judas. Mateus 27, 3. Olha aqui. Presta atenção. O Evangelho de Lucas foi escrito por quem? Irmão Alberto. Por Lucas. E Atos dos Apóstolos? Por Lucas. E Lucas era aquele que acompanhava quem? Shaul Paulo. Ok? Tudo. E ali ele está falando assim, olha, Shaul Paulo está falando para a igreja em Corinto. Olha, o evangelho que eu anunciei para vocês, o evangelho, que é a escritura, esse, vocês não podem soltar ele. Vocês não podem soltar ele. Porque é através desse evangelho verdadeiro que vocês vão ser salvos. Agora a gente volta em Mateus. Vamos lá. Mateus 27, 3. Todos abriram? Sim. Mateus 27, 3 diz assim: Então Judas, que o entregara, vendo
que Jesus, aqui eu uso Jesus, tá? Porque esse aqui não é o nosso Machia, não. Vendo que Jesus fora condenado, depois vocês vão entender. Vendo que não foi condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes sacerdotes e aos anciãos 30 moedas de prata, que a gente já viu ali, né? Dizendo, pequei, entregando sangue inocente. Mas esses responderam, que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Retirou-se e foi enforcar-se. Vocês estão vendo aqui? Sim. Agora tem alguma coisa errada. Se ele foi enforcar ou ele se foi se atirar, porque quem se enforca, a cabeça não rebenta, as entranhas não se abrem. Você já viu o enforcamento na televisão aí, não já? Já. Enforca, fica íntegro, o corpo fica íntegro. Mas aqui está contradizendo o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Está contradizendo, porque ele saiu para se enforcar. Aqui tem o dedo da mulher. Aqui tem o dedo da mulher. Tem a mão inteira. Aqui tem o fermento da mulher. Agora você pode voltar para 1 Coríntios 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. Olha aqui. 1 Coríntios 15, 3. Olha aqui. 1 Coríntios 15, 3. Diz assim: transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. O Machia morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo a Escritura. Apareceu para Pedro e depois aos 11. E depois aos 11. Apareceu para Pedro e depois para os 11. Ok? Sim. Apareceu para Pedro e depois para os 11. Agora nós vamos em Lucas. 24, 33. Lucas 24, 33. 24, 33. Vamos lá. Lucas 24, 33. Olha só. Havia ali, os discípulos estavam muito tristes. Porque papai tinha sido morto. Os discípulos estavam muito tristes, papai tinha sido morto. Mas ele, naquele momento, a narrativa aqui de Lucas 24 fala que não apareceu, ele não tinha aparecido para ninguém. Mas 2 anjos tinham anunciado que ele tinha sido ressuscitado, ok? Mas ele não apareceu para ninguém. Aí tinha 2 discípulos indo para uma cidade chamada Emaús. E de repente, um homem se colocou em caminhada com eles. E eles estavam indo e estavam entristecidos e falando do que tinha acontecido em Al-Shalom. Até o momento que chegou a tarde. E ali aquele homem ia continuar o caminho. E os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, eles entraram para poder se hospedar. Aí eles insistiram para esse homem: vem conosco. E naquele momento o homem foi. E o homem fez o quê? O partir do pão. Quando ele partiu o pão, os olhos dos 2 foram abertos e eles reconheceram que era quem? Yahusha. Reconheceram que era Yahusha. E eles estavam muito felizes. Tão felizes que eles desistiram de dormir ali. Vão voltar para contar para os apóstolos. Vamos contar para os discípulos o que nós vimos. Aí, vamos lá. Vamos aqui, ó. Lucas 24, como diz o irmão Marco Beethoven, 24, não é à toa. Aí diz assim, olha só, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar pelo versículo 28, só para a gente confirmar o que eu falei, né, irmãos?
Aproximando-se do povoado onde iam, Yalcha simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou pão, abençoando-o, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia no nosso coração quando ele falava conosco pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Quando nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, eles levantaram-se e voltaram para Jerusalém, ao Shalã. Acharam ali reunidos 11, viu? Lá está falando 12, é 11, porque lá também aquelas mexidas dos escribas infiéis. Acharam reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o mestre foi ressuscitado e apareceu a Pedro, Simão, Cafas. Ele estava achando que tinha aparecido primeiro para eles. E eles voltaram correndo para anunciar. Quando chegaram lá, eles falaram assim: não, ele já apareceu para Pedro, Cafas. Ele já apareceu. Isso faz um link com 1 Coríntios 15. Segundo a Escritura, ele apareceu primeiro para quem? Cafas, Pedro. Depois para os 11. Quando a gente pega o Evangelho de Mateus, ele apareceu para Maria Madalena. Isso mesmo. E Marcos também. Na realidade, Mateus apareceu para Maria e Maria Madalena. Vamos ver isso? Vamos ver? Apareceu primeiro. Espera aí, tem algo muito errado acontecendo. Vamos lá. Tem aqui um problema sério. Muito sério. Vamos lá, Mateus 28, 9. Olha aqui. Aqui mostra que o túmulo estava vazio. Tá? O túmulo estava vazio. Mateus 28, 9. Diz assim. Olha só. Vamos pegar aqui pelo versículo 8. Elas partindo depressa do túmulo, elas. Você vai ver aqui, ó, no versículo 28:1, fala assim: após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Agora você volta para o versículo 8, diz assim: elas, quem? Maria Madalena e Maria, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Essa aqui é uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Maria, versículo 8. Elas, Maria e Maria Madalena, partiram depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Aos discípulos de Maria. Aos seus discípulos. Porque se estivesse falando do mestre, aos discípulos do mestre, aí está falando aos seus discípulos. A mulher. Viu aqui? Olha a mulher aí. Aos discípulos de Maria. E não aos discípulos do mestre. Correr para anunciar aos seus discípulos. E não aos discípulos do mestre. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Está sendo claro o que eu estou falando? Nossa, mais claro que isso. Naquele tempo já haviam os seguidores delas que já
Na realidade é o fermento. É o fermento. Por quê? Porque existia uma deusa do Antigo Testamento ali, que aqueles povos ali, eles seguiam, era chamada de Rainha do Céu. A Rainha do Céu. E eu vou mostrar isso para vocês no Velho Testamento. Tinha os seus discípulos. Os discípulos da Rainha do Céu. No Velho Testamento. É muita coisa, eu tenho que ir devagar, tenho que respirar, né, irmãos? Vamos lá. Eu quero mostrar para você esses detalhes. Por quê? Porque esses detalhes, quando você pega aqui na Bíblia Jerusalém, mantém a integridade do que foi escrito, entendeu? Olha só, vou ler de novo o versículo, o Mateus 28:8. Diz assim, ó: elas, Maria e Maria Madalena, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. Aos seus discípulos e não aos discípulos do mestre. Entenderam? Apareceu primeiro para Maria e Maria Madalena. Agora vamos em Marcos. Vamos lá em Marcos. Marcos 16:9. Marcos 16:9. Marcos 16:9. Marcos 16:9. Olha aqui, Marcos 16:9. Quero que todos abram. Diz assim: ora, tendo ressuscitado na madrugada, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Peraí, tem alguma coisa muito séria acontecendo, porque cada um está falando uma coisa. São detalhes muito importantes. Viu? Muito importantes. E eu estou falando aqui com os irmãos. Por isso que Paulo, ele está falando que estava surgindo ali, iria surgir, já estava surgindo no meio do povo, outros escritos referindo ao Messias, ao Machia. E ele queria ter o zelo e o cuidado que o povo não fosse enganado nem prostituído. Falando assim, olha, conforme o evangelho que eu anunciei para vocês, conforme ele está dizendo, apareceu primeiro para Pedro e depois para os 11. Se vier um outro evangelho anunciando algo diferente disso, amaldiçoado seja. Isso está no livro de Gálatas, não é isso? Vamos lá em Gálatas. Vamos em Gálatas, irmãos. Gálatas. Gálatas quanto, irmão? André? 1:8. 1:8. Não tem 8 não, Gálatas. É, 1:8. É 1:8. Vamos pegar vou começar pelo 1:6, tá, irmãos? Gálatas 1:6. Eu vou esperar todos poderem abrir. Gálatas 1:6. Página 2031. Na Bíblia Al-Shalom. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, irmãos. Vamos lá. Gálatas 1:6. Diz assim, admiro-me de que tão depressas abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passeis a outro evangelho. Olha aqui. E passeis a outro evangelho. Isso já estava acontecendo lá na época de Pedro, na época de Paulo. O povo já estava dando mais crédito naqueles outros evangelhos que estavam surgindo lá naquele tempo do que no verdadeiro. Entenderam? Então, olha só, vamos ler esse pedacinho de novo. Olha só, presta atenção. Gálatas 1:6. Admiro-me
de que tão depressas abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Messias e passeis a outro evangelho. Ó, outro evangelho. Aí ele diz, versículo 7, não que haja outro, quer dizer, há somente um, que é a Escritura. E ele diz, mas alguns que vos estão perturbando, querendo corromper o evangelho do Messias. O original. Corromper é o quê? Corromper é mudar, é prostituir, é alterar os fatos. E ele continua, olha só. Entretanto, versículo 8. Entretanto, se alguém... Aí você tira o que está em parênteses aqui, ó. O travessão. Alguns estão em parênteses, outros estão em travessão. Entretanto, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Por quê? Porque ele está falando qual que é o evangelho que ele anunciou em 1 Coríntios. É o evangelho que o Messias, depois de ressuscitado, apareceu primeiro para Pedro. Quando vier qualquer outro evangelho que fala diferente, que seja amaldiçoado esses outros evangelhos, porque são mentirosos. Está claro isso, irmãos, que eu estou trazendo para os irmãos? Está claro. Gratidão? Isso aqui é um rudimento básico que eu tenho que muitas vezes voltar, né? Pode falar, irmão Alberto. Lucas também fala ali que havia manipulação de alguns escritores da época, aí foi lá e interviu para que pudesse Lucas 1. realmente escrever as escrituras originais. Vamos abrir então? Lucas 1. Vamos abrir? Lucas 1. Olha aqui. Lucas capítulo 1. É o único que tem prólogo. É o único que tem uma introdução, um prólogo, né? Olha só, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Viram? Muitos tentaram escrever a respeito. Aí ele fala, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram testemunhos oculares e ministros da palavra. A mim, a Lucas, também pareceu conveniente, após acurada é minuciosa, após minuciosa investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez do ensinamento que recebestes. Viu? Ele está falando assim, olha, Lucas, ele viu que muitos estavam tentando escrever a respeito, mas ele se apressou e ele fez uma pesquisa, uma investigação minuciosa, através daqueles que foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu. E ele ordenou todo o fato de forma sequencial, cronológica, para que não houvesse dúvida no meio da igreja. E aí foi esse evangelho que foi anunciado nas igrejas primitivas por quem? Por Lucas. E por Paulo. Porque Lucas também é evangelista. Né? Lucas também é evangelista. Ele também, todo aquilo, ele tinha um conhecimento tremendo. Porque o pai usou ele para escrever. Médico e evangelista. Exatamente. Então, quando você tem isso, irmãos, é mostrando, e Paulo já está falando ali em Gálatas, olha, eu fico admirado que já tem aqueles que já estão seguindo outro evangelho e descartando aquele evangelho que foi anunciado a vocês. Porque tão rapidamente, nem precisou passar a geração de Paulo, ele ainda estava vivo, e a igreja já estava se prostituindo com outro evangelho. Porque o outro evangelho, irmãos, ele é gostoso. Por quê? Porque ali tem rei mago, os 3 reis magos, tem a luz, ali tem as estrelas, que eles ficavam ali como o quê? Como astrologia, seguindo estrela. Entendeu? Isso não tem em Lucas.
Andando nas águas. Aí ele... E calma, irmão, você já está lá na frente. Quando você fala aqui, olha, os 3 magos são o quê? O que é mago, irmão Alberto? Mago é feiticeiro. Vocês estão entendendo? Sim. Aí uns irmãos ali das denominações falam, não, mago é sábio. Tadinho. Tadinho, né? Ô, irmãos, presta atenção. Está vindo do Oriente. Do Oriente, irmãos. Do Oriente é aquilo que tem de mais sujo. É mais sombrio. Se Lucas fez um estudo minucioso de cada detalhe, por que ele não cita isso? Ou ele é muito ruim de serviço, ou ele é muito fiel. Por quê? Porque não tem isso. No livro de Lucas, ele não, o anjo não avisou José para ele se refugiar no Egito, não. Fugir e ir para o Egito, irmão. Tem cabimento? Aí você tem isso em Lucas? Não. Aí quando você fala, João, ele fala assim, olha, João, pega aqui para mim, fala assim, João, ele fala, se vier alguém falar que Yalcha não veio em carne, este está seguindo o espírito do antimachia. Pega para mim, irmão. 1 João. 1 João 4. 1 João. 4:2. Ó, 1 João 4:2. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 1 João 4. Presta atenção. Vamos começar no 1. 1 João 4:1. Primeiro João 4:1. Eu quero esperar todos abrirem. 1 João 4:1. Ó, diz assim, ó: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Ial. Pois são muitos falsos profetas que vieram ao mundo. Nisto reconheceis o espírito de Ial. Todo espírito que confessa que Yalcha Mashiach veio na carne é de Ial. Pronto. Todo espírito que confessa que Yalcha Mashiach veio na carne é de Ial. Ó, eu quero que você entenda aqui. Ele fala, e todo espírito que não confessa Yalcha não é de Ial. E este espírito é do anti-Mashiach. Presta atenção, ele está falando aqui, olha, se alguém disser que ele não veio em carne, esse está falando pela boca do anti-Mashiach. Agora eu vou falar para vocês o que é carne. Olha aqui, irmãos, o que é carne. Eu bato a mão na parede, eu machuco. Eu trupico numa pedra, eu caio. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu choro. Vocês estão entendendo? Eu não tento ir. Eu não vou me lançar lá embaixo. Por quê? Porque está escrito aos teus anjos dará ordem, mas eu não posso tentar ir algo. Ok? Porque eu estou em carne. E o que a denominação fala? Que quando Yalcha veio, ele veio 100% homem e 100% Deus. Opa! Espera aí. Opa! Ele veio 100% Deus? Uai, como assim? Como que alguém pode ser 100% homem e 100% Deus? Ou é 100% homem ou é 100% Deus? Ou é 50% Deus e 50% homem? Porque um homem é 100% e não 200%. Eu quero que vocês entendam isso, essa palavra. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus ele anda sobre as águas, irmãos. Nenhuma carne anda sobre as águas. E quando você lê em Lucas, você não vê
esse fato. O máximo que ele pode fazer é nadar, né? Porque João está falando aqui, olha aqui, João está falando, se alguém fala que ele não veio em carne, porque toda a carne tem que obedecer às leis da natureza, da física. Se ele veio em carne, ele tem que ser obediente às leis da natureza. Se ele pular, ele vai cair e esborrachar. E se ele andar sobre as águas, ele vai afundar. Se não souber nadar, afoga. Vocês estão entendendo? Quando você pega isso em Mateus, você não encontra essa passagem em Lucas. Por quê? Porque esse é a manipulação da mulher. E esse evangelho se tornou muito mais agradável do que o verdadeiro. Por quê? Porque aquele que anda sobre as águas é muito mais gostoso do que aquele que é sofredor, porque veio na carne. Vocês estão entendendo, irmãos? O Evangelho cita mais ainda quando ele fala que Pedro pediu para ir. Mas Pedro afundou. Ele não, quer dizer, está dando a pista. Diga aí que o Evangelho está mostrando que ele é 100%. Não, mas ele também começou andando, irmão. Ele também ali no Evangelho, ali está mostrando que também Pedro não veio de carne, não. Começou andando. Depois, por causa da incredulidade, que ele afundou. Pode falar, irmão Alberto. Hã? Ah, irmão. Aí, irmão. Muito bem colocado. Aí faz um link com Apocalipse 13. Vamos abrir Apocalipse 13? Vamos lá, irmãos. Apocalipse 13. Olha só, Apocalipse 13, 1. Apocalipse 13, 1. Ô irmão, eu não quero que você fique escandalizado. Eu quero que você abra o seu olho. Por quê? Porque Paulo, ele era cego. Enquanto ele perseguia os crentes, ele estava cego. Ele queria agradar Iau, mas ele estava cego ainda no entendimento, até que Iau abriu os seus olhos e ele pôde enxergar a verdade das Escrituras. Ok? Vamos lá. Apocalipse 13, 1. Presta atenção. Apocalipse 13, 1. Vi então uma besta que subia do mar. Epa! Tem alguma coisa errada aí, né? Uma besta que subia do mar. Vamos começar pelo 18. 12, 18, depois 13, 1. 12, 18. Coloquei-me depois na praia do mar. E vi uma besta que subia do mar. Olha aqui. Ele se colocou na areia. Isso faz um link com o quê? Com a visão de Abraão, que eu vou fazer a tua descendência como a areia do mar. E ali no meio da areia do mar, observando, vi no mar uma besta que emergiu. Emergiu, é diferente de imergir. Emergir é levantar. Imergir é afundar. E ainda tem irmão ainda falando o contrário, né? É fazer a imersão. Imersão não, irmão. É imersão. Imersão. Imersão é afundar. Emersão é submarino. Eu vou fazer a emersão. Vou sair de debaixo d'água. Ok? Pode falar, irmão. Israelino. E aí tem um simbolismo, né? Caminhar por cima do mar. Caminhar por cima sobre os povos. Isso, é andar sobre os povos. Agora eu quero que você abre, isso mesmo, irmão, Apocalipse 17, olha só, Apocalipse 17, Apocalipse 17, olha só, Apocalipse 17, Apocalipse 17, 8. Olha só, Apocalipse 17, 8. A besta que visse existia, mas não existe. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. É isso mesmo, irmão?
Não, não é que não. É aqui. Eu vou contar o segredo. É 18. É 18. Hã? É 15, irmão? Então vamos lá. Apocalipse 15. Ah, então não é 15, né, irmão? É 17, 15. 17, 15. Vamos lá. Apocalipse 17, 15. Olha aqui. Olha o que é o mar. Apocalipse 17, 15. E continuou: as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. É a representação do mar. Povos, multidões, nações e línguas. E tem uma besta que levanta dali. Qual besta, irmão Alberto? Que levanta é o antimachia. E a besta que levanta da terra? O falso profeta. Tudo tem um simbolismo, irmãos. Então, quando você começa agora, você vai ver, agora você vai assustar. Agora nós vamos na genealogia de Jesus Emanuel de Mateus. Vamos lá. Genealogia de... No versículo 5, e todas as Bíblias estão escritas, inclusive em caixa alta, sobre a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Ah, tá. Vamos abrir então. Aqui, ó, Apocalipse. Vamos pegar aqui a Apocalipse 17, 5. Vamos pegar aqui, ó, 17, 4. Presta atenção, irmãos. Vamos pegar 17, 3. 17, 3. Apocalipse 17, 3. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, uma besta vermelha, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheia de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a fronte, quer dizer, a testa, estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Quem que está diferente aí? Se você pegar a Bíblia Almeida, vai falar mãe das prostituições. Mas se você pega a Bíblia original aqui, mais próximo do original, fala mãe das prostitutas. E das abominações da terra. Mãe das prostitutas. Quer dizer que essa mulher, ela tem filhas. Mas não é uma só, é muitas filhas. E elas também são o quê? Como a mãe, são prostitutas. Vocês estão entendendo? Sim. Agora, para os nossos tempos, todo mundo sabe que Babilônia é a igreja católica. E ela tem filhas. Quem que são essas filhas? As denominações. São aquelas que saíram de dentro dela. Sim. Tá difícil entender isso? Não. Ok, nós vamos paralisar aqui, né? Então, amados... Jezabel tinha uma filha, né? Filha. A filha de Jezabel. Exatamente. Essa mensagem, irmãos, por quê? Porque a gente precisa fazer uma introdução. Por quê? Porque eu faço todo o possível, né? Aí tem irmão que fala assim: eu não entendo nada que o irmão Arthur fala, porque ele não faz introdução, né? O irmão Arthur não faz introdução, não. Nossa. Aí, irmãos, eu falo assim com vocês: assim diz a palavra, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas, ok? Como o irmão ali fala, que revela as igrejas. Eu gosto das introduções, que são as introduções resumo. Porque a maioria das vezes nós esquecemos, nós temos a facilidade de esquecer. Eu falo de mim mesmo. Eu tenho que estar a todo momento. Chego na reunião, vejo o resumo que eu fiz da reunião anterior. Para quê? Para que possa ficar bem guardado. Como eu guardei, bem guardado no meu coração. É verdade, irmão. Você sabe, irmão, que eu fui levado até uma denominação grande. É exatamente para eu ver uma realidade.
A sujeira. Ver a sujeira, irmãos. Um pastor que era o responsável pelo ministério de família, prostituindo com a irmã. Ele era casado, prostituindo com uma irmã. Ou seja, o responsável pelo grupo de família, prostituindo, e aquela sujeira geral, irmãos. Aquela sujeira geral. Então, isso é a prostituição. Prostituir com essa mulher. Fora o comércio, né? Os negociantes do templo, né? Que você sabe muito bem, que a gente já trouxe esse estudo, né, irmão Alberto? Isso, as filhas começaram ali, né? Exatamente, irmão. As filhas começaram ali. Por que fala das filhas? Fala das filhas, sabe por quê? Porque seguem a aparência da mãe. Nenhum filho é diferente, a não ser que seja adotivo, né? Mas geralmente se parece, mesmo que seja pouco, mas parece. Você olha assim, os olhos é parecido, a boca é parecida, o nariz é parecido, o cabelo é parecido. Tem uma semelhança. Não pode não ser exato, mas é semelhança, porque se fosse exato era clone, né? Mas não é clone, é filho, né? Então, amados, eu queria fazer essa introdução. Agora a gente vai entrar no nosso estudo de hoje. Por quê? Porque Irmão Shaul. E lembrando da rainha. Vamos falar da rainha. Esqueci, tá? Vamos lá, Jeremias 7:18. Vamos lá, Jeremias 7:18. Obrigado, filha de Ausch. Jeremias 7:18. 7:18? Jeremias 7:18. Jeremias 7:18. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui já estava acontecendo lá atrás. Jeremias 7:18. Presta atenção. Quem achou? 378. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa, viu? As mulheres preparam a massa. Faz um link com a mulher que colocou fermento no meio da farinha até que tudo fermentou. Lembra disso, papai Alves falando lá em Lucas? Então aqui vamos de novo. Jeremias 7:18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à rainha dos céus. A rainha dos céus. Viu, irmãos? Isso não remete nada para hoje, não? Hã? Isso está lá atrás, irmãos. Porque essa rainha do céu já era uma entidade que aqueles povos estavam contaminando os israelitas. E os israelitas estavam se deixando contaminar com esse tipo de idolatria. E isso lá atrás, e isso remete da mesma forma nos dias de hoje. Assim também como Babilônia levou cativos os israelitas lá atrás. Isso se remete também àquela mulher que se é chamada Babilônia, que tem filhas prostitutas, remetendo à escravidão do povo de Israel, dos israelitas no final dos tempos. Viu aqui, rainha dos céus? Então, amados, eu falo assim com vocês. Irmãos, a verdade chegou, e a verdade, como palavra de Yahweh diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 18:4, né? O povo de Yahweh tem que fugir disso. Fugir, né? Fugir, né? Fugir. E isso faz um link àquele provérbio que fala assim: tal mãe, tal filha. Vamos lá, onde que está? Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44. Você acha que isso tudo aqui é baboseira, né, irmãos?
Tudo isso aqui é baboseira, né? Porque só lê o que gosta. Não, isso aqui é os links da verdade. Por quê? As denominações não lê isso não. Prepara ali a ministração para a pessoa poder dar dinheiro. É uma palavra manipulada, escolhido a dedo a mensagem. Olha só. Ezequiel quanto, irmão? 16:44. Ezequiel 16:44. Diz assim: Tu és bem a filha da tua mãe. Tu és bem a filha da tua mãe. 44, irmão. Calma, irmão. Ele tá lendo assim. Hã? Ele tá embaixo. Eu só estou colocando. Tu és bem a filha da tua mãe. Olha aqui. Tu és bem a filha da tua mãe. Ó, Ezequiel 16:44. Eis que todo compositor de provérbios dirá a teu respeito esse provérbio: tal mãe, tal filha, tal mãe, tal filha. Tu és bem a filha da tua mãe, que detestava o marido. Presta atenção. Tu és bem a filha da tua mãe, que detestava o marido e os filhos. Tu és bem a irmã das tuas irmãs. Viu? Que é mãe das prostitutas, porque tem irmãs, tem filhas. Bem, aqui ó. Tu és bem a irmã das tuas irmãs, que detestava os maridos e os filhos. Vossa mãe era Etéia, o vosso pai morreu. Viu? Ou seja, filhos da prostituição. Isso está em Isaías 14, no final do capítulo, fala: eu vou lançar no abismo tanto você quanto os seus filhos, filhos de uma prostituta. Por isso que esse aqui é o link, irmão, com Apocalipse 17, falando assim: eu vi um nome escrito na testa dessa mulher, Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra, fazendo um link com essa passagem de Ezequiel, mostrando que as filhas são a semelhança da mãe. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Isso tudo é uma profecia para o final dos tempos. É o tempo que nós estamos vivendo. Aí eu queria lembrar daquela passagem. Quem achou aquela passagem que fala assim: poucos são os trabalhadores? Vamos lá. Em Lucas 10. Só falar que no versículo 47, na minha tradução, fala assim: você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas. Viu? Pior, né? Vamos abrir aqui rapidinho Lucas 10. Olha só, Lucas 10, quanto, irmão? Lucas 10, 10, 12. Lucas 10, 12. 10, 12? 10, 1. Ó. 10, 2. Mas vamos começar pelo 1. Depois disso, o mestre designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, em toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. E disse-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Aí eu falo assim com vocês: vocês olham hoje a prostituta e as filhas de prostituta, é pouco operário? É pouco? Em cada esquina aqui você encontra uma denominação. Em cada esquina. Só na sua rua. Aí eu falo: peraí, os trabalhadores são poucos, então é trabalhador de outro. Porque os trabalhadores de outro estão lotados. Aqui tem algum problema. Se está falando que os do mestre e Alcha são poucos, o que estão trabalhando para o outro é muito. E é muito mesmo. E não é só aqui não, é no mundo inteiro. O negócio é tão estranho, irmão. Lá perto do mercado tem uma denominação lá que ele funciona assim. Em cima do
cômodo tem um bar, e ele funciona noturno. O baixo é a denominação. Então, quando a denominação encerra, o bar começa. Quer dizer, está misturado. Quando a denominação encerra, o bar começa a movimentação. Olha pra você então, ver. você virou comércio, é o comércio. Ô, irmãos, deixa eu só contar um caso para vocês. Quando eu entrei, na época eu vim de denominação, tinha uma igreja batista. Essa igreja batista, eu era jovem. E essa igreja batista tinha uma cantina. Tá? A igreja batista tinha uma cantina. E na cantina da igreja vendia cerveja. Sério. Vendia cerveja. E isso foi uma prática das igrejas protestantes da Europa, irmãos. Eles se bebem vinho fermentado e bebem cerveja numa boa, depois das reuniões. E tem igrejas aqui no Brasil que serve o vinho, é um vinho fermentado alcoólico. Não precisa ir longe não, irmãos. O líder da igreja, tem essa igreja grande ali, ele fala nitidamente que ele bebe cerveja. Né? E é isso, irmãos. Isso aí mostra a prostituta com cálice de ouro, que tem nela um vinho fermentado e deu a beber a todos os habitantes da terra, até que eles ficassem embriagados. É uma representação do quê? Desse evangelho fermentado, que todo mundo bebeu e embriagou, quer dizer, ficou com as ideias delirantes fora da realidade. Entorpece, irmãos. Vocês estão entendendo? Entorpece, e a pessoa defende aquilo ali. Ele não está defendendo a verdade, ele está defendendo a religião. Ele bate, ele mata, o que for preciso. Ele defende aquilo ali, mas ele não defende a verdade. Ele não quer a verdade. Por isso que fala que essa mulher deu a beber a todos os habitantes da terra, até que todos ficaram embriagados com o vinho da sua prostituição. Vocês estão entendendo, irmãos? Oi. Aqueles 3 evangelhos que aqueles pastores que o pai... Naquele mesmo dia... Em Jeremias 11. Zacarias, Jeremias, eu gosto desse Jeremias. e Zacarias 11, né? Num dia, o quê? Destruir os 3 pastores. Quer dizer, esses 3 evangelhos que conduzem as pessoas ao engano. Pastor é que conduz, né? Então, esses em Zacarias 11 fala assim, num dia, no mês, quer dizer, no mês. E aqui nós lançamos no mês 3 estudos no YouTube. E depois o pai veio nos dar um entendimento, que ali a gente ia contra e a gente provava. Por quê? A gente não está tendo muito tempo hoje, irmão, mas só para você saber, você vai fazer a tarefa de casa. Você vai pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver que no Evangelho de Mateus, Jesus, ele vem de Salomão, filho de Davi. Aí você vai pegar o de Lucas. O de Lucas, ele não é de Davi. Ele é de quê? Ele não é de Salomão. Não é de Salomão. Ele não é de Salomão, desculpa. Em Lucas, ele não é de Salomão, ele é de quem? Natan, irmão de Salomão. Peraí, tem uma coisa errada aí. Muito errada. São duas. É um erro muito grosseiro. No Evangelho de Mateus, fala que Jesus, Emanuel, veio da descendência de Salomão. E no de Lucas, vem da descendência de Natan, que era irmão de Salomão, mas não era Salomão. Aí você entende por que o Messias, Yahshua, foi rejeitado pelos Yaldins. Porque os Yaldins esperam o Messias, o Machia, descendente de Salomão. Por quê? Porque veio de Salomão a linhagem dos reis. A linhagem dos reis, calma. A linhagem dos reis. E a riqueza vem acompanhada. E no de Natan, por quê? Porque Ial não prometeu que viria de Salomão, mas prometeu que viria de Davi. Sim. Mas os rabinos, os
aqueles que gostam de uma grana, que gostam de um dinheiro. O judeu não gosta não, né? Não. O judeu não gosta de dinheiro não, né? Então, não, o Messias vai vir da linhagem de Salomão e dos reis de Israel. E ele vai levantar e instituir a antiga linhagem. Vai retornar a antiga linhagem. Por isso rejeitaram o verdadeiro Mashiach, que veio da linhagem de Davi através de Natã. E eu faço um desafio para você. Você vai pegar o de Mateus e vai pegar o de Lucas. Vai confrontar as duas genealogias. Você vai ver que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nitidamente. Isso os pastores de denominação não te mostram. Muito pelo contrário, porque estão embriagados. Eles vão falar, nós vamos confiar no de Mateus. Porque o de Mateus era um cobrador de impostos. Ele era um dos 12. Só que aquilo ali não foi escrito por ele. Aquilo ali foi escrito pela mulher. Babilônia. Para enganar, para embriagar. Eu falo isso para os irmãos. Eu não consigo. Isso aqui a gente tem muito tempo, né? E eu falo assim com você. Você que veio hoje pela primeira vez, você vai adquirir como uma criança. A criança não cresce de um dia para o outro. Eu vou comer uma papinha bem reforçada, que amanhã eu já sou adulto. Não. É uma papinha bem reforçada diariamente, que vai engrossando a papinha, já vai começando a comer comidinha que tem que mastigar, e com isso vai crescendo conhecimento em graça e estatura diante de Deus e dos homens, e aí você já passa de repente por uma comida mais consistente, já dá conta. Você está entendendo? Mas quem não se alimenta da verdadeiro alimento vai ficar enfraquecido, desnutrido, e a gente vê isso muitas vezes lá no Nordeste, na África. Aí você vê a criança pequena, você fala assim, nossa, que bonitinho, né? Aí ele vira e fala assim, que bonitinho o quê, senhor? Tenho 22 anos. Por quê? Ficou uma criança que tem corpo de criança, mas é velho, porque não se alimentou, ficou subnutrido. Hoje nós não temos isso no Brasil, mas tinha. Eu lembro de criança, irmão Francisco deve lembrar também, das crianças que não cresciam, né, irmão? Era criança velha, mas você tinha aparência de jovem. Mas assim, quando falava, você falava assim, o que é isso? Por quê? Porque ficou subnutrido. E a comida que é dada nas denominações nunca vai fazer um crente alcançar plena estatura do Mashiach. Porque vai ficar uma criança subnutrida e velha de casa. 50 anos de denominação, mas não sabe nada das coisas do Pai. Vocês estão entendendo? Sim. Por quê? Porque eles estão alimentando de uma comida estragada, que foi estragada propositalmente por essa mulher. Porque essa mulher ela não quer adultos, ela quer crianças. Por quê? Porque como criança é facilmente manipulado, vai seguir ordens, vai se pôr disciplina neles. Mas como adultos, quando o adulto é espiritual, ele começa a questionar as passagens. Por que tem esses evangelhos que contradizem um aos outros? Se é o mesmo Espírito, nunca poderia contradizer. Exatamente. Gratidão, papai, né? Assim, nós estamos caminhando diariamente. Domingo você sabe que é uma reunião um pouco diferente. É uma reunião que a gente volta um pouquinho na doutrina, né? E busca. Na quarta-feira é mais uma reunião de revelação. Mas assim, mesmo na de doutrina, nós precisamos também entrar um pouquinho na revelação, né? Porque esse é o manjar revigorante. Né? O manjar revigorante. E é importante, porque muitos escritos e muitas pessoas ainda que precisam dessa mensagem. Precisam.
E a gente, irmão, dentro do possível, porque igual eu falo assim com os irmãos, a gente está fazendo 2 canais, né? E assim, hoje, quando a gente pega tamanha o entendimento que o Pai tem nos dado, né? Ontem foi uma gravação, nós fizemos 2 vídeos, quase 3 horas os 2 vídeos juntos. E assim, o Pai ele foi nos dando uma revelação tão maravilhosa, um entendimento tão maravilhoso, irmão, você não faz ideia. Quando a gente já estava indo, caminhando, olha só, sobre os 2 personagens, a gente entendeu Sobna, de Isaías 22, e Eliaquim, o administrador fiel e infiel que o papai fala ali nas parábolas. Ele inclusive fala, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Ele está falando lá em cima, conforme Salmo 18. Aí o que acontece? A gente volta um pouquinho, a gente vai em Isaías 22, que fala assim, olha, eu vou tirar de Sobna, Satanás, e vou colocar em Eliaquim, Mical, que recebeu as vestes, se tornou Yalcha. E vou colocar ele como uma cavilha em lugar elevado. Lembra disso? Sim. E ele será trono de glória. Na casa do seu pai. Será trono de glória. Aí faz um link com Salmo 45. Que fala assim, o teu trono é trono de Yal. Lembra disso? Sim. Lembra? Sim. Agora o pai trouxe um entendimento para nós disso. Que eu vou falar assim para você. Só para dar um gostinho da alegria. Olha aqui, irmãos. Por um pouco de tempo teu povo santo herdou herança. Mas vieram os nossos inimigos e pisotearam teu santuário. Quando fala ali, irmãos, que ele vai colocar Mical, que recebeu o nome de Yalcha, recebeu o manto, a representação de Elias e Eliseu, colocou ele lá em cima, e ali está ancorado neles também todos a sua prole e seu descendente, porque os filhos de Yalcha se tornou filho dele. Sim. Por quê? Porque ele recebeu o nome e ele recebeu a missão e recebeu a incumbência de cuidar dos filhos. Aí o que acontece? Ele é colocado em lugar elevado e fala assim, será um trono de glória para a casa do seu pai. Aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Acontece que até o momento que ele é arrancado, aí ele cai. Mas enquanto ele está lá em cima, no lugar mais alto, ele está sentado no trono. Porque Papai Yalcha foi levado para a luz inacessível. E com isso ele se tornou o administrador de tudo e também o sumo sacerdote da casa. E ele começou a sentar no trono do papai e ao filho. Porque o papai falou assim, o papai supremo falou com Iá, o filho, assenta a minha destra até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Ficou durante 2000 anos governando, só que tem um detalhe. O pai colocou ele sobre muita honra. Começou a gerar no meio dos filhos de Yalcha ciúme, inveja. É a representação de José, porque José recebeu uma túnica colorida, gerou nos irmãos ciúme e inveja. E os irmãos, veja só, traíram ele com moedas, vendendo ele para o Egito. Lembra disso? Sim. Lembra? Sim. Então, durante 2000, meu pai trouxe a gente lá, por isso que está falando assim, será trono de glória para a casa do seu pai. Ele estava ali administrando. E na hora que o pai colocou uma condição para ele, falou assim, o dia que você me ver ser arrebatado, eu vou te dar a porção que você quer de primogênito, do espírito, da autoridade. Aí ele ficou junto, porque ele era companheiro. Lembra? Faz um link com o quê? Faz um link, irmãos, com a passagem de o companheiro do pastor. Aonde está? Zacarias 13. Zacarias 13. Vamos abrir lá? Agora eu já entrei no alimento que é extremamente forte, né, irmãos? Zacarias 13. Esse aqui até os de casa é alimento forte. Zacarias 13, olha aqui. Olha só. Zacarias 13, irmão. Zacarias 13.
Minha cabeça fica assim, igual você fala. Zacarias 13. Olha só, Zacarias 13. Diz assim, ó. 13:7. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Yahweh dos Exércitos. Aqui a espada faz uma separação, corta. Ele separa o pastor do companheiro. Quando o papai e o filho sobe para a luz inacessível, é a representação ali do momento que Elias é arrebatado. Eliseu fala, meu pai, e agora? Porque ele era servo dele, agora ele se torna mestre. E o peso da responsabilidade recai sobre ele. Por quê? Porque ele vai sentar no trono do pai e vai ser o sumo sacerdote. Aí, irmãos, entra nisso o ciúme dos irmãos. E os irmãos começam a pactuar com os querubins para derrubá-lo. A traição. Que é traição, irmãos. A traição. E é o link de quê? Porque José recebeu uma túnica colorida e despertou que todos os irmãos tinham que se prostrar ao feixe de José. Entendeu? Todos tinham que se prostrar ao feixe de José, irmãos. E se prostraram, tinha que se prostrar. Só que aí eles arrumam o quê? Arrumam a forma de traí-lo. Porque sabia quando ele estivesse no templo e não lá no palácio de marfim, era fácil de pegá-lo. Aí fizeram o pacto com os sentinelas. Traíram o pai dele, né? Traíram. Os irmãos de José traíram o pai dele. Traíram o irmão, né? Traíram o irmão. Mentiram o pai dele. E mentiram pro pai. Mas você tem que lembrar que traíram o irmão. Traíram o irmão. Aí o que acontece? Presta atenção, irmãos. Quando José é levado para o Egito, e depois os irmãos também são levados para o Egito, o que tem de interessante? É que os irmãos não reconhecem José. Aqueles que estavam lá em cima, quando vieram agora para o Egito, não estão reconhecendo José. Eles não reconheceram. Não reconheceram. Até que José vai se apresentar. Vai se apresentar, irmãos. É forte demais essa conta. Eles não estão reconhecendo ele. Até que ele vai se apresentar, irmãos. Vocês estão entendendo? Se revelar. Ele vai se revelar. E ele vai se revelar com poder e glória. Ele vai se revelar com poder e glória. É a representação. Agora, ele se apresenta como o quê? O governante. O regente. Porque exatamente a palavra é essa, irmão. Ele sentou no trono. Por isso que fala em Apocalipse no Salmo 45. O teu trono é de alto. Ele senta como regente no trono do pai dele. Fazendo um link com Apocalipse 3 sobre a igreja de Laodiceia. E era nisso que eu queria chegar. Vamos abrir lá. Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3, irmãos. Apocalipse 3,14. Olha só. Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14. Agora, irmão, você vai entender. O anjo, olha aqui, o anjo da igreja de Laodiceia é o filho pródigo. É o de Laodiceia que é o filho pródigo, irmão. Olha só, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala, ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Tomara fosse frio ou quente, ou crente, né? Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca, quer dizer, a cabeça. Pois diz, sou rico, enriqueci-me, e nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que cubra a tua nudez,
e colírio para que unja os seus olhos para enxergar. Aí ele fala: quanto a mim, repreendo e corrijo todos quanto amo. Todos quanto amo. Recobra, pois, o fervor e converte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-me comigo no meu trono, assim como eu também venci, e estou sentado com meu Pai em seu trono. Viu? Então aqui ele está falando esses daqui, porque agora ele está na condição de alcha, lembra? Sim. Então na condição de alcha, esse aqui que era irmão dele se torna filho. Exatamente. Viu? O que era irmão se torna filho. E ali ele está falando aqui, ó: vai assentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. E o trono dele é aqui na terra, lembra? O trono dele é aqui na terra. E o trono de Ial, filho, é nos lugares celestiais. Viu? E ele, durante aquele período que o pai foi para a luz inacessível, ele ficou sentado no trono do pai dele. E isso gerou ciúmes, tremendos ciúmes, no meio dos seus irmãos, ao ponto de tramar contra ele. É a representação de José. Viu? Entenderam, irmãos? E isso aqui, irmãos, é, igual eu falo, é tão alegria para nós, para você entender. Olha só, por um pouco de tempo nós herdamos, ele que foi regente, irmão, vai voltar a ser regente aqui na terra. Maravilhoso. Foi regente lá em cima, vai voltar e será regente aqui na terra. Viu? E aqui, só que aqui tem um detalhe superior do que ele foi. Qual detalhe? Vamos ver aqui. Irmã tem que ser graduada. Vamos ver, irmã Débora. Cadê a irmã Débora? Oi, irmã Débora. Qual que é o detalhe, irmã? Ó, e aqui, só que aqui está falando um detalhe, que esse que vai ser regente, ele vai receber uma condição melhor do que ele tinha. Por quê? Ele já tinha recebido olha aqui, ele já tinha recebido o manto, as vestes, e também tinha recebido o nome. Mas ele, no retorno dele, ele recebe uma honra a mais. Qual? Os filhos já tinham recebido. Por isso que fala: vou colocar lá em cima e a sua prole, seus descendentes vão ficar apoiados nele. Não é o filho. O trono. Ele recebe um trono para ele. Por isso ele fala em Laodiceia: vai sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu pai. É exatamente isso, irmão. Ele recebe um trono aqui na terra, irmãos. Entendeu? É lindo demais, irmãos. Gratidão, papai. Nós vamos já encerrando hoje, mas assim, foi maravilhoso. Papai trouxe ontem, irmão. Trouxe ontem para nós esse entendimento. Por isso que ele sempre estava falando: o teu trono é de Ial. Porque nos lugares celestiais ele estava sentado no trono de Ial. Aí, agora no retorno, que ele cumpre a missão, Ial dá para ele um trono na terra. Entendeu? Que é dele. Que é dele. Por isso ele fala: esses que são ali referidos como filhos vão sentar no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu pai. Viu? É lindo demais. É maravilhoso. Gratidão, papai. Então vamos encerrar, meu irmão. Por isso que lá em Daniel dá aquela expectativa, na hora que ele vem e toma assento, né? Daniel 7? Daniel 7, ele vem, o ancião vem, toma o assento aí. Aí depois vem outro além, depois dele, né? Que é o pai. Aí vem o anjo, né? Aí vem o filho do homem. Então o filho do homem. O filho do homem tem o trono dele. E ele está sentado no dele, no outro. Aí ele vem. Quando ele toma um assento lá em Daniel 7, há uma aquela expectativa, aquele respeito todo. E por isso que fala assim, ó:
em Apocalipse capítulo 1, ele vem nas nuvens e todos os olhos verão, até aqueles que o transpassaram. Não está vindo na terra, está vindo descendo da luz inacessível para os lugares celestiais. Aí ele desce para tomar o quê? O assento dele no trono. É aquele trono de Apocalipse 4. Aí que eu quero entrar de novo. Agora vamos, antes de encerrar, olha só, antes dele de encerrar, vamos ver o aspecto do papai em Apocalipse 4. Vamos lá, Apocalipse 4. Apocalipse 4. Não podia terminar sem ver isso, né, irmão? Apocalipse 4. Olha só, Apocalipse 4, versículo 2. Vamos pegar pelo versículo 2. E Elhana, ali naquele momento, foi arrebatado, olha. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Esse que está sentado, que vai se assentar, tem um aspecto de jaspe e cornalina. Faz um link agora, irmão. Olha só, faz um link com Ezequiel 28. Vamos lá? Irmão, mas só um detalhezinho aqui no 4. O 4 fala assim: ao redor desse trono, ao redor desse trono estavam dispostos 24. Tá vendo? Tinha um trono e aí eu já estavam dispostos 24 tronos. Aí eu já trouxe o entendimento para os irmãos. 24 tronos, eles são o quê? Os conselheiros do rei. Os conselheiros do rei. São os conselheiros do rei. São os 24 os tronos, 24 tronos que estão ao redor desse, para aconselhar, irmãos. Olha que lindo. É maravilhoso. Faz um link com Roboão. Roboão, ele chamou os anciãos, que eram seus conselheiros, e também chamou os jovens, que eram seus conselheiros jovens. Ao invés dele dar ouvido aos anciãos, ele deu ouvido aos jovens que cresceram com ele. Viu? A função do ancião são conselheiros, além de reis. Viram? Aí, irmãos, vamos lá. Olha só, agora vamos em Ezequiel 28. Antes, lembrando aqui, como é que é o aspecto daquele que está sentado no trono, irmã Diene? Jaspe e cornalina. Pedra de jaspe e cornalina. Agora vamos lá em Ezequiel 28. Ó, Ezequiel 28, irmãos. Ezequiel 28. Versículo 13. Aqui está falando de Satanás, Lúcifer, tá? Nesse pedacinho está falando de Satanás, Lúcifer. Na primeira parte fala do antimachia, mas aqui fala de Satanás, Lúcifer. Olha só. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Al. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas. Ó, ele se embelezava com as pedras, porque as pedras tinham ido após outro. Aquelas pedras tinham ido após outro. Aí, vamos contar junto comigo. Olha aqui, ó, vamos contar comigo. Rubi, olha meu dedo. Rubi, turquesa, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. Faltando uma. Tá faltando uma aqui. As 9 estavam embelezando esse querubim, que é o modelo de formosura. Estava no Éden, viu? Estava no Éden. E o que essas pedras estavam lá? Estavam cuidando do Éden. Lá em cima, o Éden lá em cima. Aí tem 9. Agora volta para a gente olhar os detalhes. Versículo 13. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden. Lúcifer estava no Éden, jardim de Al. Ele engalanava-se, quer dizer, embelezava-se com toda a sorte de pedras preciosas. Ó, ele fala rubi, topázio, diamante, crisólito, olha aqui, cornalina e jaspe. Aí, sabe o que é isso, irmão? Viu que aquele que está sentado no trono,
ele tinha o que? A aparência de que? Jaspe e cornalina. Esses aqui são os filhos mais velhos. Os primeiros. Jaspe e cornalina, os primeiros. Seguindo Lúcifer. Seguindo Lúcifer. Viu aqui, irmãos? Até arrepia, gente. Viu? Até a mesma essência do papai. E aí deixou o papai para seguir esse querubim, irmãos. Vocês estão entendendo? Como é que as escrituras conversam? Agora eu quero que você vá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo para a gente ver as pedras no peito do sumo sacerdote. Êxodo 28. Êxodo 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Olha aqui. Ezequiel 28, Êxodo 28. As escrituras, a mulher manipulou tudo, manipulou nada, irmãos. Manipulou nada, nada saiu do controle do papai. Ezequiel 28, Êxodo 28. Vamos lá, Êxodo 28. 15. Vamos lá, irmãos. 28, vamos começar aqui, ó. Vou falar com os irmãos aonde? Olha aqui. Vou começar pelo 15. Depois eu vou voltar num pedacinho, tá? Então, Êxodo 28, 15. A gente teve um grande problema que, quando muitas vezes eles traduziam, eles não entendiam exatamente qual pedra se relacionava. Então, eles muitas vezes se enganavam, o tradutor, porque achava que não era tão importante o nome da pedra. Vocês estão entendendo? Então, mas eu quero te mostrar um detalhe das 12, olha. Êxodo 28, 15. Farás o peitoral do julgamento. Tu os farás bordado como o efode, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate. Viu? A mulher querendo parecer sacerdote, viu? A mulher querendo ser sumo sacerdote, viu? A sacerdotisa, viu? Que a mulher, ela é sacerdotisa, que faz a restrição ali com a palavra em Tiatira, que fala assim, tem aí uma mulher que profetiza e ensina. É a vestina com essas vestes, querendo ser o quê? Querendo ser sacerdote, sumo sacerdote. Olha só, vamos lá. De novo, Êxodo 28, 15. Farás o peitoral do julgamento, tu os farás bordado como efode, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, como um palmo de comprimento e um palmo de largura. Colocarás nele. A gente faz um link com o quê? Será um palmo de largura e um palmo de... Aí você lembra de Al-Shalam, que ela é quadrada, lembra disso? É ali a representação das tribos, ó, é quadrada. E aí quando você lê em Apocalipse, fala que Al-Shalam é quadrada. Lembra disso? Vamos continuar. Versículo 17. Colocarás nele engates de pedras dispostas em 4 fileiras. Uma sardônio, topázio, esmeralda na primeira fileira. Na segunda, carbunco, safiro, diamante. Na terceira, jacinto, ágata, ametista. Na quarta, berilo, ônix e jaspe. A gente vê aqui o que? O ônix. Nós estamos vendo aqui o ônix. É o ônix que não seguia aquilo que a irmã lá atrás queria, né, irmã? Lá atrás, você me perguntou lá atrás, até o pai me dá a resposta, faltando o ônix que não estava seguindo Lúcifer. Tem tanto tempo, né, irmã? Mas eu não esqueci que você que perguntou, até que o papai veio trazer. Olha só, irmãos, o ônix não seguiu após outro. Eu contei aí. Você contou. Os 10 filhos, eu falei, tá faltando um. É o ônix. É o quê? Ele não seguiu. E ele tem a representação do sumo sacerdote. Olha só, o sumo sacerdote. Você vai pegar um pouquinho mais para cima. Êxodo 28. Olha só. Êxodo 28. Vamos começar aqui, ó, no versículo 6. Presta atenção. Êxodo 28, 6. Farão o efode
bordado de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim, linho fino retorcido. 2 ombreiras nele serão fixadas. Ele aí será fixado por 2 extremidades. O cinto que está em cima dele para sustentá-lo, formando uma só peça com ele. Será do mesmo tamanho: ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos israelitas, 6 de um lado e 6 do outro, fazendo um link com o anjo da 6ª era, que cuidou da antiga aliança e da nova aliança, dividido em 2 ônix, e colocará no ombro. E colocará no ombro. Você viu no ombro, porque ele foi elevado. Lembra? Foi tirado do meio dos seus irmãos e foi elevado. Foi tirado no meio dos seus irmãos e foi elevado, colocado no ombro. Isso faz um link com o que, irmão Shaul? Colocarei sobre o ombro. Colocarei. Não, antes dessa, colocarei sobre o ombro. Não, Isaías 9. Vamos lá, Isaías 9. Isaías 9. Porque tudo está linkando, irmãos. Isaías 9. Olha só, Isaías 9. 9. Olha lá. 9 quanto, irmão? 9. Olha lá. Ó, Isaías 9. Na Bíblia Yal-Shalom, ela tá 9:5, tá? 9:5. Isaías 9:5 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele recebeu poder sobre os ombros. Inicialmente era papai Yalcha, até ele transferir para Mical, que recebe também o nome de Yalcha, para ele poder sentar como Yal forte no seu trono. Entenderam? Ele recebeu inicialmente a condição de sumo sacerdote. Depois ele transfere a condição de sumo sacerdote para o seu filho, porque ele transfere o nome, a missão e também a autoridade para ele assentar como Yal. Viu? Yal forte. Então, aí quando ele fala, o menino nos nasceu, o poder está sobre os seus ombros, faz um link agora com o quê? Com Isaías 22. Quando ele transfere para Eliaquim, que é a representação de Mical, que vai receber ali o momento que ele recebe o nome de Yalcha. Vamos lá, Isaías 22 agora. 22. Isaías 22. Esse é o alimento forte que eu não vou esperar que os irmãos estão vindo agora, recebe de uma vez, mas é gradativo, tá? Isaías 22. Isaías 22 diz assim, 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Aqui ele está transferindo papai Yalcha e transferindo para quem? Eliaquim, essa autoridade que ele tinha, para ele agora subir e ser colocado lá nesse momento à direita de Yal, supremo, porque ele recebeu o nome de Yal. Então ele pode ir na luz inacessível. Ele só pode ir na luz inacessível porque ele recebeu o nome de Yal. Está entendendo, irmãos? Então, olha aqui, esse é o link desse que recebe sobre os ombros. Por quê? Ele é tirado do peitoral e colocado sobre os ombros. Por que que ele não seguiu Lúcifer, de Ezequiel 28? É fiel. Por isso que fala, fiel e verdadeiro, lá de Apocalipse 19. Fiel a quem? Fiel a Yal, filho, a Yalcha. É lindo demais. Entenderam, irmãos? É a pedra ônix. E assim, é uma coisa que papai fala com a gente de uma forma tão maravilhosa, que eu vou falar assim para os irmãos. Eu vendi o carro que eu tinha, lembra? O Bravo. Eu vendi o Bravo e fiquei manso, né? Aí, irmãos, aí o que acontece? Aí o pai
já tá assim, eu fiz aniversário. Mas não pode comemorar aniversário, não. Papai conta os aniversários dos seus filhos. Por isso que a palavra fala. Ial contou de descendência de 7. Quantos anos cada um tinha? Mas não contou a descendência de Caim. Você pode ler lá em Gênesis. Então, quando ele contou a descendência de 7, aí eu fiz aniversário esse mês, né? Dia 12. Aí deu dia 12, sexta-feira, lembra? Aí o papai, eu falei, pai, eu queria comprar um carro, vendi o outro, né? Aí ele falou assim, tá. Aí eu falei, pai, posso comprar? Aí ele falou assim, pode. Aí eu falei assim, então tá, deixa eu pesquisar. Aí eu olhei um carro Fiat e tudo. Aí eu comprei o carro. E era de uma linha toda preta. Aí eu comprei o carro, um Onix preto. Depois que eu comprei, o pai falou assim, aí a pedra. Aí a pedra. Aí a preta. Onix preto, irmãos. E ele é todo preto. E ele é da linha Midnight, significa meia-noite. Irmão, eu fiz nada pensando, irmão. O pai fez tudo. Até quando ele fez, ele trouxe um entendimento para mim. Depois, para eu não ser induzido, ele me conduzir. Ou seja, é a pedra ônix, é a representação, irmãos, da pedra ônix toda preta, o carro é todo preto. Todo, até a roda é pintada de preto, todo preto. Por quê, irmãos? É a representação ali da ônix. É lindo demais, porque eu já falava assim com os irmãos, falava assim, o nome é tão importante e a gente não quer nunca desagradar o pai. Então uma das coisas que a gente via, eu falei com vocês daquele carro Azera da Hyundai, que você tinha uma deusa ali, que era Azerá, né? Aí você tem Oroque, que é esse carro da Renault, que ali é o olho de Horus. Então tem Cronos da Fiat, que é o pai de Zeus. Então todas essas coisas, irmãos, e eu naquele momento eu descansei no pai. Quando eu fecho o negócio, o pai me lembra, fala assim, é um ônix preto, e eu quero que você olhe aí no Google a pedra ônix, pesquisa aí, ela é totalmente preta. É tremendo isso, irmãos. E eu queria trazer mais essa palavra, porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso para se cumprir quem você é, quem eu sou e quem Papai Yahshua é, irmãos. Maravilhoso que em Êxodo 28, no 9, fala assim, ó, que tomará 2 pedras ônix, né? E escreverá nela os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, é uma clara representação. E você percebeu, irmão? 6 de um lado e 6 do outro. O nome do que estão escritos no livro do poder. Exatamente, é a representação daqueles que estão escritos. E é 6 de um lado e 6 do outro. Fazendo um link quando nós já vimos ali o que? A 6ª era, o 6º anjo que toca a trombeta. Exatamente. Né, irmãos? É lindo demais. E ali eu falei também das 2 alianças, né? Que a gente sempre fala. E a gente viu ali papai enviando 72 na antiga e 72 na nova, né? Vamos gratidão, papai? É uma pedra negra. É uma pedra negra. É uma pedra negra. E isso incomoda a pedra negra ali, ó. Que a gente estava ali. Os irmãos que só aparecem lá com roupa preta. Roupa preta. Essa roupa branca no outro canal. Mas no outro, reclamando da gente aparecer da roupa preta. 2 pedras ônix, irmão. Vamos com o papai? Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.